Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Saúde a amada igreja com a paz de Cristo, amém? Convidar as crianças que venham à frente para que nós possamos orar com elas. Maravilha. Vamos orar pelas crianças? Glória a Deus. Pai, nós te louvamos por cada uma dessas crianças, que o Senhor permite que nós possamos nessa manhã ministrar no coração de cada uma delas, para que elas vejam Jesus, conheçam Jesus e vivam para Jesus. Seu Deus, abençoe cada uma delas, livrando-as do mal, livrando das pessoas más, acampando os seus anjos ao redor delas, Seu Deus, e dando a elas saúde, dando a elas capacidade, dando a elas inteligência, Seu Deus, ajudando elas cada dia, no dia a dia, no seu crescimento, no seu amadurecimento, Seu Deus, tanto físico quanto emocional, quanto espiritual. Pai, nós abençoamos as crianças, abençoamos suas casas, suas famílias, seus pais, e abençoamos, Pai, aqueles que vão ministrar na vida delas nesta manhã. Pedimos, Pai, que em nome de Jesus o Senhor ministre também em nossos corações, que vamos receber da Tua palavra nesta manhã. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos, desfazendo todas as obras das trevas e declarando que somente o Teu Santo Espírito tem poder e autoridade no nosso meio. É no nome de Jesus que oramos agradecidos e o povo de Deus diz: amém. Glória a Deus. As crianças podem ir para a sua salinha. Se você tiver a sua Bíblia, você pode abrir em Filipenses. Nós estamos no ano da comunhão, e o nosso texto para esse ano, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, a comunhão, partir do pão, que é a ceia do Senhor, e as orações, Atos 2, 42. Não dá para enxergar nada, porque eu mudei esse PowerPoint essa semana em casa. Fiz ele todo novinho, só que ficou no hard drive, não veio para o pendrive. Vai ter algumas coisas que vocês vão ver, outras não. Mas tudo bem, isso acontece com os melhores pastores da França, e a gente no Brasil também. Filipenses capítulo 2, versículos do 5 ao 11. Nós queremos falar um pouco hoje sobre a vocação de servir, o convite que nós temos de servir, né, da parte do Senhor. Paulo, ele escreve esse cântico era cantado nas igrejas todos os domingos, quando reuniam na igreja primitiva, esse cântico que ele escreveu em Filipenses capítulo 2, por isso que quando você vê na Bíblia, a Bíblia é escrita no papel, você vai ver que muda o texto um pouquinho, a forma de mostrar. No celular talvez não mostre isso. Cadê o Lucas? Lucas, está dando microfonia nesse microfone aqui, por favor. Então nós vemos assim, não abaixa muito não, hein? Eu tenho que pregar mais 2 vezes hoje. Já preguei lá em Campo Limpo, agora aqui tem mais 2 mais tarde, né? Talvez só mais uma, se Deus abençoar. Mas a verdade é que ele escreve esse cântico, ele diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. A atitude minha e sua deve ser a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, ele não considerou que ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar. Embora ele sendo a segunda pessoa da Trindade, ele não considerou isso que era algo que ele precisava se apegar. Filipenses 2, versículos de 5 ao 11. Mas ele esvaziou a si mesmo e vindo a ser o servo, tornando-se semelhante aos homens, semelhante a nós, seres humanos. E se encontrou, também abaixou muito, né, meu irmão? Vamos lá, vamos continuar. Desculpa aí aos visitantes, eu sou brincalhão mesmo. Eu acho que o problema é na caixa, que ela está mal regulada, tem muito médio nela, aí dá microfonia. Mas vamos voltar aqui, deixa isso para lá. A gente vai controlando aqui na mão. Mas esvaziou a si mesmo, vindo servo, se tornando o que? Servo, tornando-se semelhante aos homens, seres humanos. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz.
Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? O exemplo que nós temos em servir vem do próprio Jesus. Ele, como Deus, não tomou isso como algo que ele devia se apegar, mas ele se esvaziou de si mesmo, veio se tornar um ser humano, e tornando um ser humano, ele não só fez isso, mas ele foi obediente até a morte de cruz. O próprio Jesus diz que a maior prova de um amigo é um amigo morrer pelo outro. E ele morreu por nós. Ele derramou o seu sangue por mim e por você, para que eu e você pudéssemos ser salvos. E ele, se encontrando na forma humana, ele se humilhou até a morte de cruz. E diz aqui que por causa disso, dele ter se humilhado dessa forma, Deus o exaltou novamente à posição que ele tinha antigamente, e voltou a sentar à direita de Deus o Pai, à destra de Deus o Pai, e está ali reinando junto com o Pai, de forma que, num dia, todas as pessoas, quem serviu ele e quem não serviu ele, vão confessar que ele é o Senhor. No dia do julgamento final, aquelas pessoas que negaram Jesus, aquelas pessoas que negaram a existência dele nessa terra, vão ter que confessar ele como Senhor, vão ter que dobrar o seu joelho, antes de serem condenados eternamente, para o sofrimento eterno, e os demais para a glória eterna. A verdade é que todo joelho vai se dobrar, toda a língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, de tal forma que Deus o Pai é exaltado por isso. Toda vez que nós fazemos, Deus é exaltado, o Pai, dessa forma, mas Ele dá para nós o exemplo. Paulo diz, a nossa atitude deve ser a mesma dele, Ele é o nosso exemplo. O próprio Jesus diz para nós, em Mateus, no capítulo 20, nos versículos 26 e 27, quando ele estava falando sobre os governantes desse mundo que humilham as pessoas, dos donos das empresas que humilham os funcionários, que sugam ele, das pessoas que se acham porque têm mais ou porque são mais, e podem desfazer dos outros, ele falou, olha, entre vocês não vai ser assim. Dentro da igreja, no meio do povo de Deus, entre os cristãos, não pode ser assim. Ele diz assim, ó, não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Quer ser importante? Seja servo. Quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Então ele usa a palavra servo, diácono, de servir, no grego, e depois ele usa a palavra doulos, no grego, de escravo. De ter o outro como Senhor. Nós temos muita dificuldade de entender a palavra doulos no grego, porque significa escravo, e a gente acha que Jesus vai vir com chicote para bater na gente. Não é isso. É nós termos Ele como Senhor, e o que Ele falar, a gente fazer. E Ele está dizendo que a gente deve olhar para os irmãos e vê-los assim. Considerar os irmãos como um Senhor, como alguém que fala algo e eu vou servir por amor em nome de Jesus. E Ele como filho do homem, né? O Jesus como filho do homem, que veio para não ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Novamente ele usa aqui no grego, né, que a tradução não faz, ele veio para ser um diácono e ele veio ser escravo de muitos, o próprio Jesus, dando a vida por nós, nos servindo dessa forma. Então nós precisamos entender que o nosso exemplo é Jesus e que nós precisamos parar de concentrar em nós mesmos, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, nos nossos achômetros e começar a concentrar no nosso chamado, na nossa vocação. Nós temos um chamado de Deus para servir. Nós fomos chamados para sermos como Jesus, para esvaziarmos de nós mesmos. E se nós fizermos isso, nós podemos ter certeza que Deus vai nos recompensar por isso. Pode ter certeza disso. O servir é algo sensacional na vida do cristão. E ele tem alguns significados para nós. Primeiro, nós devemos entender que é um chamado de Deus para todos os cristãos. Todos nós fomos chamados para servir. Nós fomos chamados para ir para o mundo, nós fomos chamados para servir o próximo, nós fomos chamados, como nós vimos agora, o próprio Jesus dizendo, você sirva o próximo. Porque se você quer ser alguma coisa no reino de Deus, sirva o próximo, sirva o reino, sirva a Deus. Nós queremos ser servidos, a verdade é essa. Não queremos servir ninguém. Mas é um chamado de Deus para mim e para você. E todas as nossas ações devem refletir o fato que Jesus nos serviu dando a sua vida na cruz do Calvário. Que o nosso exemplo é Jesus. Que a nossa atitude deve ser como a de Jesus. A salvação, ela significa muito mais do que somente eu receber o perdão dos meus pecados e eu sou salvo. Significa agora eu tenho um chamado, eu tenho uma vocação. E é uma vocação que começa aqui e dura a eternidade toda.
Outro dia uma pessoa chegou em mim na igreja em Pirituba e falou que o filho dela, que está meio longe dos caminhos do Senhor, disse que estava meio desistindo da fé porque ele disse que no céu vai ser muito chato. Aí eu falei, como assim? Ele acha que todo mundo vai ficar lá tocando uma arpinha, brim, 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 o dia todo, né, e fazendo nada. Eu falei, onde ele leu isso na Bíblia? É que vê nos desenhos, né, vê nos negócios e acha que no céu vai ficar lá. Não, muita gente fica assim, por falta de conhecimento às vezes, ou porque esquece. Em Apocalipse deixa claro para nós que nós vamos servir Deus eternamente. Ele diz para nós, ó, já não haverá mais maldição. O trono de Deus e do Cordeiro está na cidade, na Nova Jerusalém. E os seus servos, que somos nós, o servirão. Nós vamos servir o Senhor eternamente. Quem não gosta de servir aqui, não vai estar treinado para servir eternamente. Vai ter que chegar lá e passar por um treinamento feroz. A gente começa a servir aqui porque nós vamos servir eternamente, irmãos. Servo eternamente do Senhor. E vai ter muito trabalho no céu. Como vai ser, eu não sei, mas a Bíblia diz que tem. Então quem está achando, eu vou descansar na glória, que eu vou chegar na glória, eu vou ficar descansando. Não sei onde você leu isso. Você descansa no Senhor na glória, de não ter mais dor, não ter mais sofrimento, né, de poder comer à vontade e não ficar gordo. Aleluia! Né? De poder fazer, sim, beleza, né, porque lá vai ter comida. A Bíblia diz isso para nós, graças a Deus. Né? Eu fico imaginando as irmãzinhas aqui, as italianas, tudo na cozinha, fazendo uma macarronada de domingo lá no céu para nós. Né? Ô, trem doido. Bom demais. Então a verdade é que nós vamos servir o Senhor eternamente, então vamos começar agora, é o meu e o seu chamado. Olha, é a forma de Deus realizar a sua obra. Né? Deus chamou nós para servirmos Ele, né? E é a forma dele de fazer a sua obra. Ele nos chamou para isso. Jesus disse aos seus discípulos que nós faríamos obras maiores do que Ele. Lá em João, no capítulo 14, versículo 12, ele digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, e fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Porque eu vou para o Pai, eu vou te mandar o Espírito Santo vai estar dentro de você, e porque o Espírito Santo de Deus vai estar em você, você vai fazer grandes coisas. Você vai pôr a mão nas pessoas, vão ser libertas, vão ser curadas, glória a Deus. Mas olha, não tem obra maior do que levar alguém a crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus falou que João Batista foi o maior profeta de todos. João Batista não fez um milagre sequer. Ele levou pessoas a arrepender dos seus pecados. E quando Jesus fala aqui que nós vamos fazer obras maiores, imagina, ele está dizendo o seguinte, olha, vocês vão fazer essas obras, de impor as mãos, ser curado, de pessoas endemoniadas serem libertas, isso vai acontecer, mas vocês vão levar o meu evangelho a milhares de pessoas. E vão fazer obras maiores ainda, porque muitas pessoas serão salvas através de você, se vocês fizerem o ID. Enquanto estiverem indo, prega o evangelho a todas as pessoas. Prega o amor de Cristo. Essa é a grande obra que eu e você podemos fazer. Se você ganhar uma alma por ano, e você viver aí 80 anos, e você começou a ganhar alma com 15 anos, você já ganhou 65 almas numa vida, e essas 65 pode ganhar outras 65 cada uma. Imagina quantos vão. Tem uma igreja de um amigo meu no Rio Grande do Sul, que ele começou, ele e mais 2. E cada um pegou 2 pessoas para discipular. E desses 2 passou para outro. Hoje a igreja lá tem mais de 3.000 membros. E todo mundo que é convertido lá é levado, é discipulado para converter pelo menos mais 2 por ano. E eles vão discipulando 2 por ano. Imagina quanto vai crescendo a igreja. Faz as contas. Porque às vezes a gente quer salvar o mundo todo de uma vez só, né? Vamos fazer uma grande conferência, uma grande cruzada, uma grande isso, uma grande aquilo. E tem um vizinho precisando de Jesus. Tem uma pessoa dentro da família precisando de Jesus. Tem um colega de trabalho precisando de Jesus. E a gente está querendo fazer uma grande obra. Uma grande obra é toda vez que uma pessoa crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa é a grande obra. E nós precisamos entender isso, nós precisamos realizar isso no nosso trabalho, em todo lugar. Porque a obra que Jesus fez na cruz, nós nunca vamos fazer nada que possa comparar. Mas nós podemos levar essa obra a todas as pessoas. Nós podemos levar a cruz até a todas as pessoas e serem salvas. E o serviço que nós fazemos para o Senhor é um serviço onde nós seremos recompensados, nós seremos abençoados por isso. Então nós somos chamados para servir. E nós somos, nesse chamado de servir, a forma que Deus realiza a obra através de nós servirmos. E é essencial para o nosso crescimento espiritual. Se eu não estiver servindo, eu não cresço. É igual atleta que não treina. O atleta que não treina, ele não cresce no seu esporte. Nós estamos vendo as Olimpíadas aí, né? Você está vendo talvez, eu não vi nada das Olimpíadas ainda. Raramente assisto televisão. Só ouço, né? Que a televisão é ligada na minha casa quase o dia todo, mas eu não assisto. Mas a verdade é que
as pessoas para chegarem lá, para poder estarem na Olimpíada, tiveram que treinar. Você não chega a ser um competidor do dia para a noite. Né? Eu fiz muito tira-alvo, fui atirador de elite do Exército Brasileiro, né? E para atirar eu tenho que treinar. Né? E toda vez que eu vou para os Estados Unidos eu passo horas no stand treinando, porque lá a gente tem liberdade de fazer isso. Né? Aqui a gente vai em Jarinu, Atibaia para treinar. Mas a verdade é que se eu não treinar, eu não vou estar bom. Não vou conseguir manter o que eu era no meu tempo de militar. Mas nós precisamos treinar, a mesma coisa na Bíblia, nós precisamos treinar a leitura da Bíblia para estar bom nela. Tem gente que fala assim, eu não sei, não sabe porque não lê. Né? Eu não sei o que dizer, vai ler na Bíblia que Deus vai te lembrar. Mas eu não consigo lembrar, depois que eu acabo de ler eu já esqueço. Pode ficar tranquilo, na hora que você precisar o Espírito Santo te lembra. Não tem problema. Nós precisamos estar servindo ao Senhor de forma que nós amadurecemos. Veja aqui em Efésios capítulo 2, no versículo 10, eu amo essa passagem. Ela diz para nós aqui que nós somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Nós somos criados em Deus, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Para quê? Para fazermos boas obras. Eu fui salvo para fazer boas obras. As boas obras não me salvam, as boas obras não te salvam. Mas uma vez que eu sou salvo, eu tenho que fazer boas obras. Porque eu tenho um chamado. Olha o que ele diz aqui para nós, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. É interessante como traduz uma frase do grego numa palavra só. Porque essa palavra antes quer dizer antes da fundação do mundo, no grego. Antes de Deus criar folhinha, antes de Deus criar arvrinha, antes de Deus criar animalzinho, antes de criar riozinho, laguinho, antes de Deus fazer qualquer coisa na criação, Ele sabia que você estaria sentado aqui hoje, no século 21. Hoje é 25, né? Sabia que você está aqui. E Ele já tinha preparado para você obras para você fazer no século 21. Antes da criação, Ele já sabia da sua existência. Você não é novidade para Deus. Você está aqui hoje não é novidade para Deus. Ele já sabia, Ele tinha um projeto, um propósito para você estar aqui hoje. Você não veio aqui por acaso. A realidade é que antes de Deus criar o mundo, Ele já pensava em você e já tinha obras para que você fizesse para a glória dEle. É incrível demais o amor de Deus por nós. E nós amadurecemos dessa forma. E não devemos, dessa forma, humildemente, fazer o quê? Ter a mesma atitude de Jesus. Mesmo quando o serviço não é notado pelas pessoas, pode ter certeza que Deus está notando o seu serviço. Olha o que diz para nós em Hebreus, no capítulo 6, versículo 10. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês. O problema é que nós queremos que as pessoas reconheçam o nosso trabalho. Nós queremos o tapinha nas costas, nós queremos o elogio, nós queremos o agradecimento de seres humanos. E a palavra de Deus diz para nós, o próprio Jesus falou isso, que aqueles que procuram o reconhecimento humano já os recebeu e não receberá do Pai. Mas aqueles que fazem para a glória do Senhor e não procuram reconhecimento humano, receberá o reconhecimento de Deus. O próprio Jesus falou isso. Então nós devemos fazer tudo na obra de Deus, tudo para o próximo, tudo que nós façamos, nós devemos fazer para o Senhor, porque Deus não é injusto, Ele não vai esquecer o trabalho que você faz. E do amor demonstrado por Ele, por ajudarem os santos, aí continuam a ajudá-los. Como é que eles apresentaram o amor por Deus? Prestou atenção no versículo? O amor é representado em ajudar os próximos. Não é isso que está dizendo? Olha aqui. O trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, por Deus, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-lo. Então, quando eu ajudo uma pessoa, eu estou fazendo algo por amor a Deus. Não é por causa da pessoa. Se for fazer por causa da pessoa, a gente não faz nada, irmão. Se eu fosse prestar atenção no que as pessoas falam de nós, eu teria deixado de ser pastor há mais de 30 anos atrás. Teria desistido. Quando eu comecei a pregar, e pregar sempre e tudo, né, o Reinaldo lembra disso, a Verê está aqui, lembra disso, né, não sabia nem falar português direito. Ainda não sei, mas já aprendi um pouquinho melhor. Era criticado de todas as formas. Eu acabava de pregar, Lucas, as pessoas não vinham elogiar, não. Hoje você está levando tapinha nas costas? Era cada pancada. Mas a verdade é que eu não estava pregando para eles, eu estava pregando porque eu tinha um chamado. Se tivesse parado, eu tinha parado. Eu não tinha nem estudo naquela época, não tinha nem formação. Porque eu fui pego para ir para o exército, fui ser militar, sem ter terminado o ensino, qual que eles chamam agora? Remédio?
Na minha época era colegial mesmo. Não, o meu já era colegial. Aí foi ginásio, porque o meu eu sou antes. Mas a verdade é, queridos, é que nós seremos reconhecidos pelo Senhor. Mas aí você pode estar falando assim, Jeff, legal, tudo jóia, então eu tenho um chamado para servir, né? Foi um chamado que Deus me deu para servir. E está chegando, irmãos. O negócio aqui está meio atrasado, mas está chegando. É a forma de eu realizar a obra de Deus, né? É essencial para o meu crescimento espiritual. É o propósito de Deus para os meus dons. Joia. Então tá joia. Eu estou sabendo que eu recebo dons para isso? Parece que não. Parece que hoje quem tem um dom, por exemplo, de curar, ele vira o famoso. Ele fica um milionário. É o nome dele que vai, não o nome de Jesus. É a foto dele que vai, não o nome de Jesus. Parece que as pessoas não entenderam, porque Pedro deixa bem claro que nós recebemos os dons por motivos nos quais não são usados hoje. Ele diz, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Se você tem um dom de Deus, e todos nós temos de um ou mais, é para servir o próximo. Não é para você, não é para você enriquecer. Não é para você vender ele, porque você recebeu de graça. A palavra de Deus diz, você recebeu de graça dai. Alguém pagou para ter dom espiritual? Eu não paguei para ter as revelações que eu tenho, os sonhos que eu tenho, as visões que eu tenho. Eu não paguei para todas as pessoas que já impus as mãos e foi curado. Eu não paguei para isso. É um dom que Deus me deu. E por isso que eu nem anuncio que vai ter um culto de milagres, porque eu não sei quando que o Espírito Santo vai me usar para isso. Mas quando Ele manda, eu oro. Porque é um dom dele, que é dado para servir o próximo. Não é para mim, não é para minha glória. Eu orei para uma senhora em Campo Limpo alguns anos atrás que tinha anemia há mais de 30 anos. Ela foi curada, toda a anemia dela. A pessoa, ela era uma mistura de índio com negro, e costumeiramente essas pessoas têm anemia. E ela foi curada. E ela chegou em mim e falou assim, pastor, o pastor devia fazer culto de cura aqui, porque o pastor tem um dom de cura. Eu falei, não posso. Ela falou, por quê? Porque eu não sei quando o Espírito Santo vai curar. Eu não posso falar que o Espírito Santo vai curar alguém que eu não sei quando ele vai curar. Eu posso orar pelas pessoas serem curadas, mas eu não posso prometer a cura. Por alguns eles curam, outros não. Nós oramos muito como igreja para Deus curar o Rubão. Deus achou que não era o momento, não era melhor. Era o momento dele ir para o céu. Glória a Deus. Então a verdade é que nós recebemos dons de Deus para servir os outros. E olha, ele diz assim, administrando fielmente a graça de Deus em suas multiformas. Administrando o que você recebeu de Deus de graça, nas suas variações, nas suas várias formas de agir, que tudo seja feito para a glória de Deus. Nós temos uma vocação de servir. Nós fomos chamados para servir. O problema é que muitas vezes eu e você queremos servir onde nós não somos chamados. Tem gente que não consegue cantar afinado, mas quer cantar no louvor. Tem gente que não consegue aprender um instrumento, mas quer tocar. Mas tem gente que não tem um dom da oratória, de pregar, e quer pregar. Mas sabe, quem prega aqui, não é nada melhor do que quem limpa o banheiro. Não é nada melhor do que o meu irmãozinho que está lá na porta. Do que vem limpar a igreja. Ninguém é melhor do que ninguém dentro do reino. É que nós temos chamados diferentes. Direcionar as cadeiras, colocar no lugar certo, limpar o chão, limpar o banheiro, ficar lá na porta, não é nada melhor do que quem prega. Está tudo servindo o mesmo Deus, é reconhecido por Deus da mesma forma. Você sair na rua e servir uma marmita para um morador de rua que está passando fome, o pregador que prega não é nada melhor do que você não. Você está fazendo em nome de Deus, está igualzinho, porque o pregador deve estar pregando em nome de Deus, para a honra e glória dele. O fato é que nós queremos colocar funções como superiores às outras dentro do reino, onde não existe isso dentro da igreja. Nós queremos fazer pessoas dentro da igreja superiores a outros, enquanto isso não existe, não tem isso na Bíblia. O cabeça da igreja é Cristo. O dono do universo é Deus, o Criador. E quem faz a obra é o Espírito Santo, nós só somos servos. E a palavra é dulos mesmo, escravo, ele é o nosso Senhor, ele manda, a gente obedece. A verdade é essa. Então, diante desse chamado que nós temos para servir, vamos ver se funciona aqui um pouquinho mais rápido o negócio. Vamos lá, servir, o Senhor, dessa forma que a obra de Deus é feita, o nosso crescimento espiritual
e tudo mais, e nós colocamos os dons espirituais. Você sabe aonde nós falhamos? Porque todo mundo que converte começa a servir. Logo está servindo na igreja, não é assim? Porque está naquele primeiro amor. Foi assim com vocês? Eu estou ainda naquele primeiro amor até hoje. Estou apaixonado por Jesus até hoje. Não consegui ainda deixar o primeiro amor. Mas a verdade é que as pessoas têm um problema sério. Eles acham que porque começaram a servir, converteu e estão fazendo tudo certinho. Até parece que a gente consegue fazer alguma coisa certinho, né? Não vai ter problema, né? Que é uma garantia que não vai ter conflito. E servir não te garante os conflitos, você ficar fora deles. Aí que tem conflito mesmo. Porque, talvez eu estava chovendo numa olhada até agora, e a maioria de vocês estava falando assim, não, mas eu já faço a minha parte no reino. Eu já cuido disso, já faço aquilo, já não sei o quê e tal. Glória a Deus por isso. Estou feliz por você. Mas a verdade é que muitos de nós achamos que porque nós estamos servindo, nós não vamos ter conflitos. E quando surge o conflito, nós desanimamos e paramos. Quando surge a primeira coisa que nós discordamos, que alguém falou, que alguém fez, que não é o que a gente queria, a gente não acha até que é bíblico, e muitas coisas que as pessoas fazem na igreja não é bíblico, nós queremos abandonar o servir ao Senhor. É muito problemático. Nós temos um exemplo, por exemplo, na Bíblia, onde nós tivemos um conflito terrível entre dois homens de Deus. Paulo converteu e ele saiu e foi lá para a cidade dele natal, em Tarsus, porque ele era perseguido pelos próprios cristãos. E ele está em Tarsus, ele converteu, e aí Barnabé, que sai de Jerusalém, vai para Antioquia, ele vai lá em Tarsus buscar Paulo. E ele pega Paulo e traz ele para Antioquia, ele discipula ele, são 9 anos de discipulado. São 11 anos de conversão. E aí eles saem os dois na primeira viagem missionária. Nessa primeira viagem missionária que eles estão fazendo juntos, Barnabé está deixando Paulo tomar a frente, porque ele discipulou ele, preparou ele para aquilo. Eles levam um cara chamado João Marcos. João Marcos nada mais, nada menos é o que escreveu o Evangelho de Marcos, que Pedro ditou para ele, porque Pedro não era muito bom na escrita, foi ditando para o jovem. Então, na verdade, deveria ser o Evangelho de Pedro. Mas aí, João Marcos é aquele cara onde a casa da mãe dele tinha um cenáculo. E lá que foi a última ceia. E lá que foi o dia de Pentecostes. Ele viu tudo, ele assistiu tudo. João Marcos tinha várias experiências, mesmo sendo jovem. Ele tinha todo esse conhecimento. Mas ele ficou com medo no começo da viagem. E ele abandonou a viagem, voltou para Antioquia. E Paulo e Barnabé continuaram a viagem, fizeram a primeira viagem missionária. Quando foi começar a segunda viagem missionária, Barnabé falou, quero levar João Marcos de novo, era sobrinho dele. Quero levar ele comigo, tem que discipular esse rapaz. Ele não pode desistir, ele está pronto, ele pediu perdão. E Paulo falou, não vou levar não. E os dois tiveram uma briga feia. E aí o que aconteceu? Paulo pegou Silas para ele, levou para discipular Silas, e Barnabé pegou João Marcos e foi continuar discipulando ele. Eles tiveram um conflito, muita gente acha que eles viraram inimigo, eu não sei onde eles leram isso, não está na Bíblia. Tiveram um conflito, tiveram um momento difícil, mas continuaram os dois fazendo a obra de Deus. Tanto que mais tarde, Paulo vai dizer, me mande João Marcos, porque ele me serve. Barnabé, inteligentemente, sabiamente, provavelmente dirigido pelo Espírito Santo, falou assim, Paulo já está pronto. Paulo já consegue discipular outros, então que ele vá na segunda viagem missionária, mas se eu largar João Marcos agora, ele pode cair da fé. E pegou João Marcos e foi discipular ele. Discipulou ele ao ponto que Paulo, mais na frente, pede que João Marcos venha se unir a ele, para servir o Senhor juntos. Então, às vezes, nós vamos ter conflitos, mas não são conflitos para nós virarmos inimigos. Não são conflitos para nós abandonarmos a fé. Não são conflitos para nós pararmos de servir. Porque nós temos esse chamado para servir. E aqueles que servem não são populares. Aqueles que quanto mais servem, mais pessoas notam o erro neles. Mais pessoas apontam o dedo, mais pessoas criticam. É incrível isso. Eu acho incrível que a pessoa tem coragem de criticar os irmãos do louvor às vezes, mas não tem a moral de chegar aqui 1 hora antes do culto para ensaiar. Né? Às vezes a gente tem a moral de criticar uma coisa ou outra, mas não tem a moral de vir fazer. E você que está fazendo, quando criticado, não dê ouvido. Não dê ouvido às críticas de forma alguma, a não ser que possa te melhorar. Não, eu posso melhorar nessa área. Entra no ouvido, sai no outro, ainda dá de chaleira assim, ó.
Manda embora, não deixa descer para o coração, porque quando desce para o coração, vira amargura, vira rancor. E aí você entra no pecado da amargura, do rancor. Aí você não dorme mais. Essa pessoa dorme com você. Aí você não come sozinho mais, essa pessoa come com você, você perde até a fome. Você não anda mais de carro sozinho, essa pessoa anda com você. Porque quando estamos amargurados e enraizados, mágoas no coração contra outra pessoa, essa pessoa anda com a gente para todo lado. E aí ele tira a nossa paz, tira a nossa comunhão com Deus, tira a nossa comunhão com o corpo de Cristo, tira a nossa vontade de servir. E aí nós começamos a andar para trás. Demos 2 passos para frente e 3 para trás. Nós precisamos focar, irmãos, que a nossa atitude deve ser a mesma de Jesus Cristo. A nossa atitude deve ser a mesma. As pessoas vão nos acusar falsamente. Toda vez que alguém me acusa de alguma coisa, fala de mim alguma coisa, e saiba de uma coisa, que tudo que fala do pastor chega no ouvido dele. O povo chega falando, tal pessoa falou assim. Tudo chega no ouvido da gente. A verdade é que quando chega no meu ouvido, sabe o que eu faço? Eu não conto para ninguém. Ninguém. Conto só para Deus. Fala, Senhor, eu estou falando do teu servo, problema do Senhor. E continuo servindo ao Senhor. Porque se a gente deixar, a gente para, a gente fica estagnado. Porque tem gente que já foi tão machucado na igreja que quer chegar depois que o culto começou e quer sair antes do culto terminar. Porque tem medo de ser machucado de novo. Mas a gente só é machucado na igreja quando a gente foca no homem e não em Deus. Porque quando a gente está focado em Deus, por mais que falem, por mais que sejam ingratos, por mais que sejam maus conosco, o meu negócio é com Deus, não é com outro ser humano. O meu chamado é para servir Deus. Meu chamado é do Senhor, o meu exemplo é Jesus. E nós precisamos concentrar e ter uma manutenção. Sabe a manutenção? Essa semana meu carro começou o pivôzinho, eu já fui lá, já troquei os 2 pivôs, troquei os 2 bracinhos, já arrumei a suspensão todinha da frente, deixei tudo pronto. Chamando manutenção, não vou esperar acabar, não vou esperar me deixar na mão. Bateu o primeiro pivô, já sei que o segundo vai bater, já mandei trocar tudo. Arruma tudo aí, Odair. Por quê? Tem que fazer a manutenção. Eu fiz a média de quanto eu rodei até agora esse ano por semana. Deu a média de 833 quilômetros por semana esse ano. Isso porque eu passei 15, 20 dias nos Estados Unidos. Então eu rodo bastante, eu rodo de 600 a 1.000 quilômetros por semana. Se meu carro não tiver com manutenção, o que vai acontecer? O carro nem é meu, é da missão. Eu nem carro tenho. Mas a verdade é, o que acontece? Se não fizermos a manutenção espiritual, se a gente não cuidar do pivôzinho na hora que começa a bater, a gente vai parar de servir, irmão. Se a gente não cuidar, a gente vai parar, e quando a gente para de fazer o que Deus nos chamou para fazer. Nós somos chamados para servir o Senhor e o seu reino. Assim como Jesus, que atendeu o seu chamado, não levando em consideração todas as suas prerrogativas e se humilhando, da mesma forma nós devemos servir. Da mesma forma Jesus. Se formos cristãos, somos vocacionados para servir. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, diz a palavra de Deus. Que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Se a atitude de você e a minha, a mesma de Cristo Jesus. Ele veio focado e fez o que o Senhor mandou. E não se perdeu no caminho, ouvindo o que os religiosos falavam para ele. Sabe, a perseguição de Jesus não foi do Império Romano, a perseguição de Jesus não foi dos seus discípulos, a perseguição de Jesus não veio do povo israelita, a perseguição de Jesus veio dos religiosos, do povo da igreja. Se Jesus teve isso, imagina nós. Mas sabe, ele não desistiu, ele continuou e foi até o fim. Louvado seja o Senhor por isso, porque por causa disso eu e você somos salvos.
mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se vanglorie. Se você tiver saúde e pudesse pôr em pé, eu convido que eu faça. Senhor Deus, nós te louvamos, te engrandecemos, te exaltamos pelo convite que nós temos de servir. Pelo privilégio que nós temos de servir, Senhor Deus, o próximo no teu nome. Do privilégio que nós temos de servir o teu reino, a tua igreja, em teu nome. É tudo para ti, é tudo para a tua honra e tua glória, é tudo para o engrandecimento do teu santo nome. Senhor Deus, nós queremos pedir perdão, porque quantos de nós, às vezes damos ouvidos, Pai, ao que falam de nós. Às vezes esperamos um reconhecimento que não recebemos. Às vezes esperamos alguém e essa pessoa não aparece. Às vezes esperamos, Senhor Deus, alguém vir e dizer, olha, foi bom, foi legal. E essa pessoa não fala nada. Senhor Deus, ficamos esperando do homem algo que o homem não tem para dar. Mas o Senhor está pronto para nos reconhecer. Por isso, Senhor Deus, nós pedimos, Senhor, que nos ajude a parar de concentrar em nós, no nosso ego, e concentrar no Senhor, e concentrar na obra da cruz, e concentrar no nosso melhor amigo que é Jesus, e no que Ele fez por nós, dando a sua vida no Calvário, derramando o seu sangue para o perdão dos nossos pecados, fazendo possível homens e mulheres pecadores serem salvos. Obrigado por esse exemplo, por essa atitude de ir até o fim, de não desistir, Jesus. Dizer, seja feita a tua vontade e não a minha. Mesmo no momento onde ele diz, se possível, me passe esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Senhor Deus, que seja feita a tua vontade na minha vida e na vida de cada um aqui. Que a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. E nós podemos confiar na tua vontade, Senhor. Que nós possamos, Senhor Deus, em nome de Jesus, crer, Pai, no chamado que temos, e seja ele o que for, nós possamos realizá-lo para a glória do Senhor. Que ao participarmos da mesa do Senhor nessa hora, nós possamos focar, Senhor Deus, na obra redentora de Jesus, na cruz do Calvário. O que Ele fez por nós, o que Ele realizou por nós. E nós possamos, Senhor Deus, nessa hora, Senhor Deus, reconhecer que muitas vezes deixamos de servir por causa do homem, por causa de outros seres humanos. Senhor Deus, por medo. Senhor Deus, do que vão falar, o que vão dizer e como seremos tratados. Senhor Deus, que todo medo caia por fora, que só o Teu amor reine em nós. Que nós possamos, Senhor Deus, tomar dignamente da Tua mesa, de tal forma que nós possamos mudar o nosso foco e focar somente no Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Pai, no nome de Jesus, que apresentamos o pão e o cálice. E oramos, Pai, que as pessoas sejam curadas, libertas e transformadas ao participar da mesa do Senhor nesta manhã. É no nome de Jesus que nós oramos, nós agradecemos e nós cremos. Amém. Glória a Deus. Você pode vir pegar os elementos e esperar, vamos tomar juntos. Em nome de Jesus.
Tomei dele todos, em memória de mim, em memória do Senhor. Semelhante modo, após haver ceado, ele tomou o cálice e falou: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vós, de muitos. Tomai dele todos, em memória de mim, em memória do Senhor Jesus. Vamos participar do cálice. E ele cresça, diminua, ele apareça, eu me consagre ao Pai, nós te louvamos, te engrandecemos, te exaltamos pelo privilégio, Pai, que temos nessa hora de contribuir com o teu reino. Deus, pela alegria que o Senhor nos dá, Pai, de poder separar a 10ª parte, o dízimo do nosso ganho, como um ato de fé, de confiança, de experimentar o Senhor, como diz a tua palavra. E ver que, sendo assim, fiel, o Senhor irá nos abençoar. Meu Deus, nós te louvamos, Pai, pelo privilégio de separar ofertas alçadas, missionárias, e poder apresentar ao Senhor. Seu Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir que o Senhor abençoe, Pai, o dízimo e a oferta que foi depositado essa semana na conta da missão. Meu Deus, aqueles que vão colocar no gasofilácio agora, Senhor, ou passar na maquininha. Meu Deus, que em nome de Jesus o Senhor abençoe a vida financeira do teu povo. O Senhor abençoe o ganha-pão de cada um. O Senhor abençoe, Pai, aquele que levou o currículo dele, que está procurando um emprego, aquele que está pensando em montar um negócio. Abençoe essas vidas, Pai. Abençoe a vida financeira de cada um. Abençoe o que é empregado, abençoe que ele seja honrado aonde trabalha, que ele cresça na empresa. Seu Deus, abençoe o autônomo, o empresário em seus negócios. Abençoe o pensionista, Seu Deus. Abençoe, Seu Deus, o aposentado. Que todos ganhem, que todos vivam bem com o que ganham, Pai, dignamente. Abençoe os nossos missionários, Pai. Seu Deus, o Kleber, Juracema, Aline, em Moçambique. Seu Deus, o Luciano, a Adriana na Índia, Pai. Seu Deus, o Josimar, a Helena, no meio dos índios Yanomamis. A nossa missionária Marina, que está sendo preparada na Jogum. Seu Deus, esteja abençoando, Pai, os nossos missionários. Seu Deus, que são sustentados através dessa renda, Pai, que entra na Tua igreja. Seu Deus, abençoe a Tua igreja ao administrar esses recursos. Que seja sempre para a Tua honra, a Tua glória e o engrandecimento do Teu santo nome. Pai, no nome de Jesus, que nós Te agradecemos pelo privilégio de contribuir no Teu reino, de poder devolver, de poder dar algo para o Senhor. É no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você trouxe, mas o plástico ali, a maquininha está com marcha lá no fundo. Amém? Avisos finais. Amanhã, segunda-feira, nós temos nosso seminário teológico, das 20 às 22 online. Terça-feira nós temos o Lar de Esperança no Facebook. Quarta-feira aqui não temos nada, temos em Campo Limpo Paulista. Quinta-feira nós temos nosso culto de oração aqui, amém? Das 20 às 21 horas, é uma grande bênção. E aí nós temos domingo, dia 1º, um novo mês, e o culto nosso às 10h30, amém? Glória a Deus. No dia 8 de agosto, nós teremos conosco o meu irmão, que é missionário em Portugal há 33 anos, conosco, trazendo a palavra. Tá? Então ele vai estar aqui conosco, ele prega lá em Campo Limpo, depois prega aqui.
Vou fazer com ele o que eu fiz hoje, né? E aí eu saio daqui correndo, que ele pega o avião para Goiânia, porque ele prega em 2 igrejas lá à tarde. É mal de família, irmãos. Nós aprendemos isso com meu pai, né? Meu pai era assim e nós, os filhos, somos assim também, né? A gente fica correndo e fazendo. Tudo para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Mais algum aviso? Não? Nada? Então vamos receber a bênção final. As nossas visitantes voltaram, né? Glória a Deus. O Thales veio hoje também, né, Thales? Desliga esse microfone seu aí. Olha, eu vou levar o Lucas ali na salinha no fundo e a gente vai conversar. O Carlão não veio hoje que faz o som? Glória a Deus. Aleluia. Eu não estou ouvindo mais nada. Só tem um zoado no ouvido. Que o amor de Deus o Pai, que a graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vós. Que aonde colocar as plantas dos pés o lugar seja santo, e onde colocar as palmas suas mãos, tu sejas ali próspero, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz, amém. Diga aí pro teu irmão, eu te amo, em nome de Jesus.